hoje, né? Efésios, capítulo 5, versículo 14. Efésios 5, 14. Efésios, capítulo 5, versículo 14. Diz o seguinte: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, ou te iluminará. É muito interessante esta passagem, porque hoje Deus vai falar tanto com aqueles que já servem ao Senhor Jesus, mas está dormindo, né? Está no sono. Como também Deus vai falar com aqueles que ainda não se entregaram ao Senhor Jesus Cristo. Desperta, ó tu que dormes. O apóstolo Paulo fala constantemente, orienta constantemente a igreja a despertar. Na carta aos Romanos, ele fala o seguinte, lá em Romanos capítulo 13, versículo 11. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. O interessante, irmãos, é que dá para nós termos tirarmos várias reflexões, fazermos várias reflexões com esta orientação do apóstolo Paulo, tanto aqui em Efésios 5,14, como Romanos 13, versículo 11, onde ele diz que está na hora da gente despertar. É claro que o despertamento aqui é espiritual, para as coisas espirituais, pessoas que estão dormindo no sentido espiritual. Nós vamos explicar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. No entanto, tem gente dormindo em relação ao casamento, em relação à família, está vivendo de forma ignorando as coisas que estão acontecendo aí em seu casamento, em sua família, no seu ministério, no trabalho. E não há mais tempo da gente dormir, não há mais tempo da gente perder tempo. Deus insiste em nos falar a respeito disso. Ele também fala aos irmãos em Corinto. Ele fala para os irmãos despertarem e viverem uma vida piedosa, como também aos Tessalonicenses. Ele vai dizer, portanto, não durmam como os demais, mas estejam atentos e sejamos sóbrios. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Estejamos atentos, ou então vigiemos e estejamos sóbrios. Ou seja, atento, vigilante, ciente de tudo que está acontecendo ao seu redor. Tem muita gente ignorando o que está acontecendo em seu redor. Tem muita gente dormindo em relação ao marido, em relação à esposa, aos filhos, à família, ao ministério. E o pior, muita gente espiritualmente morto, muita gente dormindo. Então ele escreve
a Éfeso, aos irmãos em Éfeso, falando sobre despertar. Desperta, ó tu que dormes. Ele faz um convite, um apelo para os que estão nas trevas, né? Para os que não são filhos da luz, para que eles venham à luz, para que sejam salvos. O interessante é que ele tira e adapta nessas palavras lá de Isaías capítulo 60, versículo 1. Diz o seguinte: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. A glória do Senhor que ressuscitou, nós sabemos muito bem que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, quando vem a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, Jesus vem nascendo em nós, sobre nós, e devemos permitir que isso aconteça todo santo dia. Nós conhecemos muito bem Gálatas 2:20, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo para a glória, para a honra e glória do Senhor. É por isso que eu digo que Natal, o nascimento de Jesus, é comemorado, deve ser comemorado todos os dias, com a nossa decisão de deixar Cristo crescer cada vez mais em nós, e que nós tomemos a cada dia a decisão de diminuirmos, desaparecermos, que Ele cresça e que eu diminua, que a nossa carne morra. Essa deve ser a nossa decisão diária, de permitir Jesus crescer, nascer em nós, e a nossa carne desaparecer. Em nome de Jesus, desperta, ó tu que dormes. Essa é a frase de hoje, né? O tema, a mensagem para nós hoje. Desperta, ó tu que dormes. Então, desperta, ó tu que dormes, descreve o pecador que está dormindo na escuridão do pecado e está inconsciente de sua condição, uma condição de uma pessoa perdida, que tem um destino trágico da condenação eterna. Porque aquele que está na escuridão, aquele que está dormindo na escuridão, no pecado, não creu em Jesus Cristo, o destino é claro: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, aquele que não crê será condenado. Então o destino é trágico, o destino é a condenação, o fogo eterno. Aí quando ele diz, levanta-te dos mortos, é um convite para o arrependimento, um apelo para o arrependimento, para que esta pessoa se afaste dos caminhos do pecado. E o pecado, estes caminhos, né, do pecado nos leva à morte. O salário do pecado é a morte. Mas Cristo tem para nós a salvação eterna. Cristo tem para você a salvação eterna. Então aqui podemos olhar da seguinte forma: primeiro,
Tu que dormes, desperta, tu que dormes, descreve aí o pecador, repito, que está dormindo na escuridão do pecado. Está inconsciente de sua condição perdida, está inconsciente de seu destino trágico da condenação eterna. Levanta-te dos mortos, ou seja, arrependa-se. Ainda há tempo de você se arrepender e se entregar ao Senhor Jesus Cristo. Arrependa-te de todos seus pecados. E quando a gente vai se aprofundando, refletindo neste versículo, a gente entende algumas coisas mais. Por exemplo, desperta, ó tu que dormes, também significa levantar de um estado de sono e de uma falsa segurança. Sono e morte tem um significado muito profundo em relação dessas pessoas. Pessoas que no sono, embora esteja viva, embora você esteja vivo, mas você está insensível, né, a qualquer perigo. Você não reconhece o perigo que está em sua volta. Você está inconsciente do que pode acontecer com você, com a sua casa, com a sua família. Desta forma é o pecador, e apesar da mente dele estar ali dormindo, pode estar até funcionando, mas está dormindo, e ele não reconhece a Deus, não tem o senso de perigo que a alma está correndo. Espiritualmente, ele está morto. Só que tem muita gente que já reconheceu a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, vai aos cultos todos os dias, mas está dormindo. Está dormindo. Aí Deus diz: acorda, porque você está dormindo e a morte está te rodeando. É por isso que Pedro escreve, né? Vigie, orai e vigiai, pois o diabo está ao nosso derredor procurando, rugindo como leão, procurando alguém para tragar. Ele está dizendo: a morte está em sua volta, querendo te destruir, querendo destruir o seu casamento, querendo destruir a sua família. Acorde! Você que tem ignorado o que está acontecendo em sua casa, você que tem ignorado o que está acontecendo no seu casamento, acorda! Acorda! Porque quando a morte chegar no seu casamento, será tarde. Quando a morte chegar na sua família, será tarde. Então desperta, ó tu que dormes. Reconheça os seus erros, as suas falhas, como servo do Senhor. Reconheça os seus erros, as suas falhas, como marido, como esposa, como filho, e deixe que a luz do Senhor Jesus Cristo brilhe através de você para dissipar toda a escuridão
Porque é a luz de Jesus que remove, que acaba, que destrói a escuridão em nossa vida, que é o pecado. Enquanto nós, como servos do Senhor, devemos estar atentos e dispostos a pregar a mensagem do Evangelho, a mensagem que salva, a mensagem que liberta. Pregar sobre a graça para o pecador, e não devemos ser participantes com eles. Olha o versículo 7 de Efésios 5. Não participem do que estas pessoas fazem. Só que muitos de nós não só participam, como fazem pior. Infelizmente tem acontecido muito mais divórcio no meio cristão. Muitos casamentos estão acabando, e quando você vai ver, são pessoas que já tiveram as suas vidas impactadas pelo poder do Evangelho. Mas, por causa do sono, por se permitirem serem atingidos por este sono da negligência, o divórcio é o que acontece. Né? Você vai ver obreiros que batem na esposa, né? Que espancam a esposa. E aí, qual a mensagem para estes? É claro, chegar uma mulher para, né, uma mulher chegar para mim que o meu marido bate, vai denunciar, ele tem que ser preso. Ah, não, mas a gente tem que perdoar. Sim, a gente perdoa, com certeza. Se ele se arrepender, Cristo também perdoa, mas há consequência disso. Há consequência. Então, infelizmente, coisas terríveis estão acontecendo em nosso meio. Por quê? Por causa do sono, da falta de vigilância. Não participem do que estas pessoas fazem. O que significa isso? Significa que o nosso casamento tem que ser testemunho para os que não servem a Cristo. Que a nossa maneira de tratar, de agir, de reagir, tem que ser diferente. E como eu tenho pregado e insisto em pregar, porque assim Deus nos orienta, o diferencial aqui começa começa em nosso coração, em nossa mente. Não podemos ser participantes do que essas pessoas fazem. Não podemos ter comunhão com as obras infrutíferas da carne. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Versículo 11
de Efésios 5. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. É tão interessante isso aqui. É tão interessante que você vai ver o que a gente consegue encontrar no meio, até de nós, servos do Senhor, a inveja, contenda, não é? Ciúmes exagerado, obras infrutíferas da carne. Você vai lá em Gálatas, capítulo 5, a gente vai ver essas obras da carne e, infelizmente, estão presentes na vida de muitas pessoas que reconheceram Cristo como seu Senhor e Salvador. Idolatria, feitiçaria, hostilidade, dissensões, ciúmes. Olha só isso aqui. Nova versão transformadora. Acessos de raiva. Agora vamos entender aqui. O que é o acesso de raiva? Você decide dar lugar à raiva. Você decide dar espaço à raiva. Acesso de raiva. Acesso de raiva. Você decide dar lugar à raiva. Você decide deixar a raiva dominar. Ambições egoístas, divisões, inveja, bebedeiras e festanças desregradas e outros pecados semelhantes, obras da carne. Obras da carne. Meu Deus. E nós não podemos ser coniventes. Olha, agora, tendo em mente essas obras da carne, vamos reler o versículo 11 de Efésios 5. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Voltemos ao versículo 7. Não participem do que estas pessoas fazem. Obras da carne. Não podemos participar, não podemos concordar, não podemos participar. Aí eu vejo idolatria, feitiçaria. Vejo cada coisa no nosso meio, pontos de contato, coisas que vêm de práticas que não tem nada a ver com a palavra do Senhor, sabonete ungido, a toalha ungida, a vassoura ungida, não é? Sal profético. E a última moda agora que eu fiquei sabendo é do sal profético. Que negócio é esse? Nós não precisamos de nada disso. Nós estamos trazendo práticas inúteis, pecaminosas, feitos da feitiçaria para o nosso meio, porque nós só precisamos de Jesus, nós só precisamos de uma palavra. Aquele centurião chegou até Jesus e disse: olha, eu não preciso de nada, porque eu dou ordem aos meus soldados, falo, vai, ele vai, falo, vem, ele vem. O Senhor, no âmbito espiritual, no reino espiritual, no mundo espiritual, é a mesma coisa, basta que o Senhor dê uma palavra e o negócio acontece. Aí Jesus diz: vai acontecer de acordo com a sua fé. Pronto, só a palavra. Só a palavra de Jesus é o suficiente.
Só a palavra dele é o suficiente. Agora vem com essa moda, sal grosso, vassoura ungida, sabonete, sal grosso, sal profético, né? Tudo para manipular. São os falsos líderes que pensam nessas coisas para vender e ganhar dinheiro. E o mais triste é que muitas pessoas vão lá, pagam R$1.000, R$2.000 em coisas como essas, e quando a gente diz, contribua, oferte de forma voluntária, com o valor que você puder, as pessoas acham ruim. Desperta, ó tu que dormes. Ó tu que dormes. Então, ao invés de participarmos, ao invés de fazermos parte das obras daqueles que estão na escuridão, devemos repreendê-los, expor à luz, para que o nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que se entregou por nós como oferta, um aroma suave e agradável. Olha só o versículo 2 de Efésios 5. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ele se entregou por você, para que você seja um filho excelente, para que você seja um filho, né? Quando eu falo filho, um filho do Deus Altíssimo. Para que você seja uma esposa, um marido excelente, pais excelente. Agora, se você permanecer no sono, o destino para você, tanto espiritualmente, como também em relação ao seu casamento, à sua família, o destino é trágico. Está na hora de acordarmos. Está na hora de levantarmos. Então, falaram aqui, tem um povo que vende ar ungido para os pulmões. Meu Deus. Feitiçaria. Misericórdia. Feitiçaria, a gente não precisa disso. A gente só precisa da palavra daquele que tudo pode. Foi o que aquele centurião entendeu. É o que o episódio do tanque de Betesda nos ensina também. Não precisa mais de água. É só a palavra de Jesus. Só a palavra de Jesus, que se entregou por nós como oferta, em pagamento, para que pudéssemos ser salvos, para que a nossa dívida fosse paga, nossa dívida perante ao Senhor. Olha o versículo 8. Diz o seguinte: pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz no Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz. Onde há luz, não há trevas. E como filhos da luz, devemos deixar que os frutos da luz apareçam, que consiste em toda a verdade, bondade e justiça. Ao versículo 9 de Efésios 5. Pois o fruto da luz produz apenas o que é bom. Seu casamento é bom?
aquele ditado, aquela frase, né? Que até muitos pregadores que pregam a respeito de casamento, de família, fala, o casamento nunca vai ser perfeito, porque envolve duas pessoas que têm defeito. Eu concordo em parte, porque mesmo unindo duas pessoas com defeito, se há a terceira pessoa que é perfeita, ou seja, Jesus, o negócio fica perfeito. Consegue compreender? Quando Jesus une duas pessoas imperfeitas, mas que procuram a perfeição, que correm atrás da perfeição, deixando Cristo reinar, o que seria imperfeito por causa da nossa imperfeição torna-se perfeito. É nisso que eu creio. Quando eu deixo Jesus reinar, o imperfeito torna-se perfeito, porque a cada dia Jesus vai me limpando, vai me lavando, a luz vai removendo todas as trevas. Então, o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Antigamente, o versículo 8, repito. Antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora tem a luz no Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz. Aí Jesus fala, os filhos das trevas são mais prudentes, mais sábios do que os da luz. E a gente vê isso muito, infelizmente. Quantos casais que não têm Jesus na vida estão ali tranquilos, estão bem. E quantos que estão em Jesus vivem em guerra, porque estão dando lugar às trevas, estão adormecidos. Porque o diabo ele não vai atacar um casamento de pessoas que não servem a Jesus, porque ele já tem um destino determinado de condenação. Agora, os que reconhecem a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas serão atacados continuamente, e nós não podemos adormecer. Temos que estar vigilantes, porque o diabo quer nos destruir. E não podemos deixar que o nosso casamento, que a nossa família, que a nossa casa hospede as obras deste mundo. Ou seja, que estejam presentes no meio do casamento obras mundanas. Ah tá, o pastor está falando do adultério, o pastor está falando da vestimenta, que agora nós somos santos, não pode usar esse tipo de roupa, não pode usar esse tipo de maquiagem, nada disso, porque nós agora somos santos. Não seja tão superficial. Não seja tão carnal na hora de pensar da santidade. Não seja tão externo. Seja mais profundo, mergulhe mais nisso. Claro que adultério, prostituição, isso tudo tem que estar ausente da nossa vida. São obras da carne. Não podemos participar disso. Mas continuo pregando, vamos nos aprofundar mais. Quantas mulheres cristãs desonram o marido? Quantos maridos desonram as suas esposas? Vamos nos aprofundar mais. Devemos discernir o que é aceitável ao Senhor. Olha o versículo 10.
de Efésios 5, procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Quando eu vejo ele falando aqui, procurem, ele está dizendo, deve ser um exercício constante em nossa vida, querer saber o que agrada e o que não agrada a Deus, e abrir mão de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Olha lá o versículo 15. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Está na hora de acordarmos. Está na hora de acordarmos. Versículo 16. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Será que amanhã você ainda vai estar aqui? Será que daqui a alguns minutos ainda estaremos aqui? Não deixe para acordar amanhã, é hoje, é agora. Nós não sabemos se daqui a pouco continuaremos aqui. Eu não sei se na semana que vem eu estarei aqui ainda pregando para os irmãos. Não sabemos. Terça-feira é meu aniversário. Não sei se eu vou estar aqui no meu aniversário. Eu quero estar. Em nome de Jesus, eu creio que estarei. Eu creio que estarei. Mas só Deus sabe o que acontecerá amanhã. Então vamos aproveitar a oportunidade que temos neste momento de despertarmos, de acordarmos, porque os dias são maus. Ei, esposa que está sendo uma esposa falha, acorde. Marido, está sendo um marido falho, acorde. Você que dorme espiritualmente, acorde. É necessário refletirmos se nós estamos nos movendo em direção ao céu. Como Paulo orienta lá em Filipenses, né? Olha, a minha busca é a busca pela perfeição. Meu foco é Jesus. Será que o nosso foco é Jesus? Tem muita gente que pisou no caminho rumo ao céu, esse caminho que é estreito, mas estacionou, parou. E está na hora de retomar esta caminhada. Está na hora. O que dorme, você que dorme, seja você aquele que ainda não aceitou a Cristo ou que já reconheceu Jesus como seu Senhor, você está adormecido, está cercado pela escuridão. Jesus te adverte neste momento. João capítulo 3, do versículo 19 ao 21. A condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, Jesus. Mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus.
Então, quando somos salvos, somos espiritualmente despertos para uma nova vida com Cristo, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele diz, Mateus capítulo 5, versículo 16, da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e glorifiquem o seu Pai. E louvem o seu Pai, que está no céu. Será que você, como pessoa, é motivo de louvor a Deus? Será que o seu casamento louva a Deus? Será que você como esposa, você como marido, você como obreiro, como pai, louva a Deus? Será que as suas obras estão brilhando? Ou apenas são obras de escuridão? Desperta, ó tu que dormes. Está na hora de acordar, de levantar deste sono. Está na hora de vir para a luz, de brilhar, deixar Cristo brilhar através de você. Você que está dormindo, você que mesmo tendo reconhecido Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, reconhece neste momento que até agora estava num sono, envolto pelo pecado, pela escuridão. Decida agora acordar. Mude a sua maneira de viver. Mude a sua forma de viver. Repensa, olhe, observe como até aqui você viveu, como você tratou as pessoas, como você até aqui, que estilo de vida, né? Até aqui você adotou para você, para sua casa, para sua família. E venha para a luz, venha para Cristo neste momento. Ore comigo agora, você que quer voltar para Cristo, você que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, porque muito em breve Ele vem buscar a sua amada igreja, e aqueles que estiverem dormindo ficarão como aquelas 5 virgens imprudentes ficaram. Lá em Mateus 25, elas ficaram de fora, pois dormiram e o azeite acabou. Tem muita gente que já não tem mais azeite na botija, ou seja, já não há mais presença do Espírito Santo. Muitos casamentos não tem mais, acabou, só tem o próprio diabo reinando. Muitas pessoas não estão mais vivendo um ministério guiado pelo Espírito Santo, agora estão sendo guiadas pelos seus próprios interesses, pelos interesses do inferno, e está na hora de acordar. Porque pessoas que comercializam sol profético, vassoura ungida, sabonete ungido, ar ungido para os pulmões. Não vou nem pedir desculpa, é a palavra que ele diz. Você está morto. Está morto no pecado. Você que não reconhece as necessidades da sua esposa, o que ela precisa, você que não cuida dela, como a palavra te orienta, e você sabe disso, está morto, está na hora de despertar, está na hora de acordar, está na hora de se levantar. Você que ignorou até agora o que Deus te orientou a fazer, como fazer, levante-se.
Saia deste sono do mal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como eu já falei, continuo falando, o diabo ainda está tendo acesso à sua vida por falta de você praticar aquilo que Deus mandou você praticar. O diabo tem acesso a você por causa do sono. Uma pessoa dormindo, num sono profundo, ela está vulnerável, né? Ela não sabe o que quando nós estamos dormindo, nós não sabemos o que está acontecendo ao nosso redor. E espiritualmente é da mesma forma. Se dormimos espiritualmente, o diabo tem domínio sobre a nossa vida, mas hoje, em nome de Jesus, ele cai por terra, pois hoje é dia de despertarmos. Ore comigo, diga: Senhor Jesus, neste momento eu me arrependo de todo o mal que fiz até aqui. Neste momento eu aceito este convite de me levantar. Neste momento decido acordar e quero contigo reconciliar. Quero reconciliar contigo. Você que concorda com esta oração, diga. Você que quer agora, a partir de hoje, viver na luz, diga: Senhor Jesus, decido reconciliar contigo. Você que ainda não aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, diga: Senhor Jesus, eu o reconheço como meu Senhor, como Salvador de minha vida, como meu libertador. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento eu oro, Pai amado, por cada um dos irmãos que estão nos assistindo pelo YouTube, que estão nos ouvindo pela rádio. Em nome de Jesus, que a Tua glória caia sobre nós e que sejamos revestidos agora da luz, que sejamos, meu Senhor, impactados pelo Teu Espírito, que todas as trevas que nos rodeavam, que todas as trevas que tentavam nos dominar, que todo este mal caia por terra agora, em nome de Jesus, e que sejamos iluminados pelo Teu Espírito, pelo Teu poder, em nome de Jesus. Que hoje, ó Pai amado, que hoje todos que estavam dormindo se despertem para viver na luz. Aquele que estava dormindo, aquele que estava, meu Pai amado, ignorando o que estava acontecendo até agora no casamento, na família, no ministério, em nome de Jesus, que haja o despertamento nesta hora, em nome de Jesus. Que hoje, ó Pai, sejamos libertos do mal que nos dominava, das trevas que nos dominava. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração. Amém. Aleluia, Jesus.